Olá, seja bem-vindo ao meu primeiro podcast. Eu estou ensaiando ainda, vou melhorar bastante, pode ter certeza. O podcast vai chama-se QV360, Qualidade e Singularidade, em homenagem ao meu projeto, que inclusive está aqui no meu livro, ó. A nova cultura da qualidade como uma gestão estratégica empresarial de sucesso. Se você ainda não adquiriu esse livro, por favor, adquira, porque você vai encontrar coisas incríveis aqui nesse livro, perfeito? Um livro muito prático e objetivo. Bom, esse espaço comigo, aqui Marcelo Pavan, que eu começo a criar hoje, que eu pretendo fazer todas as terças-feiras às 14 horas, tá? Então, já convido você aí a se inscrever no meu canal, clicar no sininho para que você sempre receba esses podcasts, tá? E aliás, numa infinidade de vídeos que você também vai ter acesso no meu canal, tá? Mas aqui é uma conversa para líderes executivos e organizações que entendem que qualidade não é apenas um processo, né? Não é apenas um processo. É identidade, propósito e sim, um diferencial competitivo, tá? Então aqui a gente vai falar sobre cenários, sobre liderança, cultura, inovação, valores, né? E tudo que sustenta uma empresa, né? Única em cenários complexos, tá? Então, eu sou Marcelo Pavan e esse é o podcast, um convite à reflexão e decisões conscientes. Bom, então eu criei para esse primeiro evento, para esse primeiro dia, um roteiro de um assunto que eu tenho conversado com alguns empresários. Empresários e que é muito picante a respeito de... Falei de cenários, né? Que a gente vai conversar, e a gente vai começar com cenários, tá? Então vamos lá. O tema é competir no Brasil quando o jogo não é justo. E por que gestão virou uma vantagem competitiva? Então olha só. Por que competir no Brasil quando o jogo não é justo, a gestão vira uma vantagem competitiva? Tá? Então hoje eu quero falar sobre uma pergunta que eu tenho ouvido com muita frequência aí de alguns empresários no Brasil. E a pergunta é essa: como competir quando empresas chinesas chegam com tecnologia, escala e preços impossíveis de se competir? Se você também tem feito essa pergunta, fica comigo, porque a resposta não é simples, mas ela é libertadora, tá? Eu já adianto. Esse não é apenas um problema desse mercado, tá? Você sabe disso, nós sabemos isso. Isso é uma questão geopolítica de gestão. É no mundo todo, tá? É uma questão geopolítica. E como é que a gente faz? Sente e chora? Não dá para fazer isso. A gente tem que criar novas regras dentro do jogo, tá? É um jogo, nós temos que criar novas regras, tá? Porque o jogo, nesse sentido que os chineses estão fazendo, dentro do nosso ponto de vista, ele não é justo, tá? E nem equilibrado. Então vamos lá. Subsídios estatais chinesas. Tem subsídio do governo. Financiamento pesado. Eles recebem grandes financiamentos, grandes aportes financeiros, coisa que tenho certeza que muitos que estão me assistindo aqui, empresas, não recebem. Precisa se virar sozinha, né? Capacidade de operar com margens mínimas por longo período de tempo, né? E guerra de preço como uma estratégia. É uma estratégia, não é um acidente. É uma estratégia de ganho de escala de mercado. Você sabe disso. Então, quando uma empresa pode perder dinheiro por anos para ganhar mercado, ninguém, né? Então, isso não é uma concorrência tradicional. Isso não é uma concorrência normal. Isso ocorre em empresas como BID, GWM, entre outras que estão vindo aí, chinesas, você sabe disso. Essas empresas, elas não estão erradas, elas só estão jogando o jogo que foi permitido jogar. Permitido jogar esse jogo, ela está entrando. E não é só no Brasil, tá? Isso é como eu te falei, como eu tô falando aqui, é uma questão geopolítica. Mas aqui no Brasil, quais são os grandes erros das empresas brasileiras dentro desse cenário? O problema começa quando a empresa brasileira tenta reagir do jeito errado.
Então, aqui ó, aí começa cortar preço, apertar margem, pressionar pessoas, improvisar decisões, isso é terrível, e reduzir a qualidade. Ou seja, eu preciso chegar no mundo deles, só que eles têm uma vantagem competitiva que você não tem, que é um subsídio pesado. Então, essas atitudes que normalmente eu vejo nas empresas brasileiras, isso só destrói a empresa, não ajuda no processo competitivo. Empresas não quebram porque o concorrente é chinês. Tá? Empresas não quebram porque o concorrente é chinês. Empresas quebram porque elas se desorganizam por dentro. Então, toda essa questão aqui acaba criando um processo de desorganização de dentro para fora. E aí elas quebram por causa disso. É uma elipse para baixo. É uma elipse decrescente. Antes dessas empresas perderem o mercado nessa situação, elas começam a perder o quê? A clareza, o propósito, a identidade, né? A singularidade. E isso é o que destrói uma empresa. A verdade é que é incômoda, né? E aqui vem o que dói. Dói, mas liberta. Você não compete com a China em preço. Nem dá. Tá? Você compete com ela na estrutura fraca. Olha só. Todo mundo tem um ponto fraco. Eles também têm. A gente só tem que adaptar o jogo da forma como a gente quer dentro do mercado. Então, relacionamento local, ter um bom relacionamento, adaptação cultural, pós-venda, criar uma boa pós-venda, criar confiança, reputação, previsibilidade, tudo isso ajuda a reforçar o seu relacionamento dentro do mercado. Tá? Preço ganha pedido. Ponto. Mas não sustenta relacionamento. Não sustenta. Vou dar um exemplo. Eu, de uma determinada empresa chinesa, comprei um relógio que estava num preço muito baixo. Quando chegou, eu falei, acabou, não tem outra. Eu prefiro pagar mais caro num outro local para ter algo decente, que foi o que não me entregaram. Não estou dizendo que não estava funcionando, mas assim, a propaganda era uma coisa, que me entregaram foi outra. Entende? Então, isso não gera relacionamento. Então, onde está a virada, né? É aqui que entra o que eu chamo de maturidade dentro das empresas. E onde entra o QV 360. Tá aqui, ó. Tá? Essa metodologia que eu estruturei, inclusive, nesse livro. E que daqui vão sair outros. Tá? E é a minha consultoria. Hoje é a base da minha consultoria. Tá? Da minha mentoria. E não é uma palestra, uma questão motivacional, treinamento solto. Não é nada disso. Tá? O QV 360 é uma reestruturação cultural organizacional. Tá? Não é que nós vamos entrar aí e ensinar vocês, as empresas, como é que fazem isso. Não, vocês sabem melhor que isso. Que a gente vai ajudar a estruturar, a blindar de uma forma onde a gente possa, né, melhorar liderança, cultura, identidade e por aí vai. Qualidade como valor, não só como ferramenta técnica, estratégica, mas também como um valor. Então é aí que a gente entra e faz todo um diferencial. Então, o que as empresas, né, mais maduras, né, começam a nutrir o ambiente? Decisão, começa a saber tomar decisões sob pressão, mantendo o controle. Liderança funcional nexialista, importantíssimo. Cultura operacional estável. Qualidade como proteção. Redução de desperdício invisível. Identidade e propósito. Identidade e propósito, e acrescentaria mais uma palavra: inovação. Principalmente inovação. Fazer diferente e melhor sempre. Quando o preço vira commodity, então o que acontece? A gestão vira um diferencial. E isso ganha mercado. Tá? E onde que está o ganho real aí? Para as empresas brasileiras. Sair dessa questão de commodities. Sabe aquele livro O Oceano Azul?
sair do vermelho, sair da guerra do commodity. Não dá para entrar nesse tipo de guerra, não dá para entrar nessa batalha. Esse não é o caminho, esse não é o jogo. Marcelo, tem um jogo posto, vamos mudar as regras do jogo. Tá? Atuar em nichos críticos, onde você é mais especialista, tá? Onde você pode melhorar. Tá? Construir reputação, blindar a empresa por dentro, é uma blindagem por dentro, para você poder resistir a qualquer cenário. Então, não é sobre vencer a China. A gente não está falando aqui sobre vencer a China. A gente está falando aqui sobre não morrer tentando imitar a China. Então, a China, o que acontece? Ela domina, né, preço e escala. Ponto. Ela domina isso, geopoliticamente falando. Preço e escala. Tá? Mas o preço conquista mercado. Empresas maduras com confiança e gestão ganham previsibilidade e confiança de parceiros. Então, preço conquista mercado, como eu disse, mas a gestão sustenta a sua empresa. Uma gestão ideal, uma gestão bem blindada, bem direcionada, sustenta a tua empresa em qualquer cenário. Tá? Então, se você é um empresário e sente que o mercado apertou, talvez o problema não seja o mercado, mas como a sua empresa reage a ele. É mentalidade. Como está estruturada a sua mentalidade para reagir ao mercado. Então, vou fechar aqui. Não adianta querer competir nessa questão de preço com a China. Dentro desse cenário, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é a gestão, é reformular a gestão e a cultura. E aqui, no QV360, aqui na minha consultoria IDQuality, tem aqui o site, né, www.idequality.com.br. Você vai ver todo o trabalho que a gente faz de qualidade lá e principalmente nessa questão do QV360. Então, tem uma estrutura aí de um ano, tem uma mentoria para realmente blindar a tua empresa para qualquer tipo de cenário. Como, Marcelo? Criando a sua identidade única, seu propósito único, seu nicho único e criar um sistema de relacionamento interno e externo. Se você gostou, se inscreve no meu canal, clica no sininho, porque todas as terças-feiras, às 14 horas, eu tenho esse podcast com você e sempre trazendo um assunto pertinente à tua organização, olhando para o cenário, olhando para a estrutura, olhando para diversos nichos. Eu espero que você tenha gostado e eu aguardo você no meu próximo podcast. Um grande abraço e até o próximo. Sucesso!